mulheres de Deus, nós estamos ficando pior do que aquele povo. Nós estamos quebrando aliança, irmão. Que aliança é essa que nós faz com Deus? É melhor que você não faça aliança com Deus do que fazer e quebrar. Porque Deus, não, se você não fizer, Deus ele não vai responsabilizar você por a sua palavra. Mas se você fizer aliança com Ele e quebrar, Deus vai puxar a sua orelha. Sabe, eu estava orando de madrugada, irmão, não consegui dormir a madrugada inteira. E o Senhor disse: filho, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu disse: Senhor, eu não sei, Senhor. Se o Senhor não souber, imagine eu. Aí ele disse: filho, nós estamos, a minha volta está próxima. Mas você tem que pregar a verdade. Prega a verdade para que a igreja se levante, para que a igreja busque mais, ore mais, clame mais, cumpra as suas responsabilidades. Irmão, nós estamos, as igrejas estão fechando. E nós vamos, daqui um dia, nós vamos fechar as igrejas, porque nós estamos vendo a igreja morrendo, porque não estamos cumprindo as responsabilidades. Nós não estamos cumprindo a aliança com Deus. A aliança nossa está morta. Nós estamos fazendo de conta que não está entrando aqui e saindo aqui. Não, isso é sério. É sério. O que está acontecendo na igreja do Senhor é sério. As pessoas não estão botando as coisas como é para fazer. Por isso que a palavra de Deus é melhor que você não faça do que fazer as coisas mal feitas. Mal feita, porque Deus ele está cobrando, ele está, sabe, eu fico pensando, digo: Senhor, porque tanta cobrança o Senhor faz comigo? Porque você é o cabeça, você é o pastor da igreja. Queira as pessoas ou não, receba as pessoas ou não, que você não é pastor, mas você é o anjo da igreja, você é o pastor da igreja. Muitas pessoas elas acham que não. Pastor lá não sabe nada, pastor não entende nada. Entende, irmão? Quem me deu entendimento foi Deus, não foi o homem, não. O meu entendimento não é de homem, não, é de Deus. É mais responsabilidade que do homem, porque o homem, se ele dá entendimento para você, tudo pode se acabar em nada. Mas quando Deus dá, não acaba em nada, não, acaba com responsabilidade. E a minha coisa, o que eu pude fazer, eu pude orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Se tiver que fechar a igreja, nós fechamos. Se o Senhor mandar, eu fecho a igreja. Se o Senhor mandar dizer: filho, para com a igreja, eu paro. Porque a gente sente o peso nas costas, irmão. A gente sente a responsabilidade de madrugada, Deus cobrando. Mas você tem que pregar a verdade, porque você não está pregando a verdade. As pessoas estão saindo, estão nem querendo saber demais da palavra. A aliança que faz com Deus não faz mais, não resolve. Estão quebrando a aliança com Deus. E ali eu estava meditando: Senhor, mas o que posso fazer, Senhor? E o Senhor dizia para mim: as pessoas vêm e dizem: como é que essa pessoa diz que fala com Deus, se eu não falo com Deus? Irmão, a palavra de Deus diz que nem todo mundo, irmão, nem todo mundo está preparado para ouvir a voz de Deus, não. Nem todo mundo, não. A gente passa, a gente sofre ouvindo a palavra de Deus. Você acha que é fácil? Não. Moisés estava ali, todo mundo estava criticando Moisés. E aí o que Moisés fez? Disse: Senhor, preciso que o Senhor fale com o povo, porque o povo estão dizendo que eu estou ouvindo, não estou ouvindo. E o Senhor tem que fazer isso, tem que cuidar do povo, tem que falar. Aí o Senhor disse: Moisés, manda que todo mundo se prepare 3 dias. Mulher, não, homem não se deite com a mulher. Tome banho, se viste, se limpe. 3 dias, jejum, fique preparado. E aí o povo ficava. Mas quando o Senhor chegou, quando o Senhor veio falar com o povo não aguentou
só Moisés. E as pessoas diziam, os murmuradores diziam: Moisés, fala com Deus, Moisés, fala com Deus, por nós. Aleluia. E eu falei: Senhor, eu vou convocar a igreja toda, e a gente vai fazer um culto aqui, irmão. Vai fazer um culto aqui. E eu quero que o Senhor fale com vocês, com todos os obreiros, com as pessoas da igreja. Eu estou orando, estou jejuando, vou fazer um propósito com Deus. E vou botar vocês esperando o Senhor, para que Deus venha falar. Porque a gente, muitas vezes a gente fala as coisas, muitas pessoas vêm e dizem: ah, como é que Deus fala com o pecador? Deus fala, irmão. Deus fala assim, de frente a frente. Ele ensina, ele fala o que tem que fazer, sabe? Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, irmão, que a gente não sabe nem agradecer o Senhor por as bênçãos que Ele tem feito. Por isso que a palavra dela se cumpre na minha vida e na vida de vocês. E eu falei: Senhor, que seja a tua vontade, que não seja a minha vontade. Muitas vezes, irmão, nós trocamos as coisas de Deus por qualquer coisa. Trocamos, o Satanás ele é tão sujo que ele inventa qualquer coisa para que você quebre a aliança com Deus. Ele inventa qualquer coisa para que a aliança seja quebrada, porque o bom dele, o que ele gosta, é que você quebre a aliança com Deus. O que ele gosta é que você não busque, não. Para que tu vai buscar Deus? Para quê? E muitas vezes nós deixamos isso tomar posse de nós. Nós deixamos Deus para outras coisas, nós não estamos na frente das coisas de Deus. E muitas vezes a gente diz: mas eu não tenho, como eu posso fazer? Não, tudo para Deus é fácil. Para nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Para nós sim, para nós tudo é impossível. Tudo é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele quiser te abençoar, Ele abençoa. Se Ele quiser levar nós, Ele leva. É tudo nas mãos dele. Então, se nós for ver, a palavra de Deus, ela se cumpre todos os dias. Tudo que foi feito, falado hoje aqui, eu ia pregar uma palavra aqui, mas tudo que eu estava para pregar foi pregado. E foi só confirmação do Senhor, do louvor, a palavra, sabe, a adoração, tudo, a oração, tudo foi uma pregação que Deus estava falando conosco. O que é que Deus quer, irmão? Que nós se alegre, busque mais, clame mais, ore mais, agradeça ao Senhor. Se fizer aliança com Deus, irmão, não quer. Não quer, porque se quebrar, você está quebrando uma coisa que você fez com o próprio Deus. Você não faz. Muitas vezes a gente quebra aliança com o pastor, com o irmão, quebra, fez uma aliança, mas quebrei. Você não vai sentir nada, porque a aliança com o homem é uma aliança normal, você pode dizer sim ou não, mas com Deus não. Deus, Ele não está satisfeito, não está feliz, não está contente com a nossa, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos, aliança com Ele que nós fizemos. O que eu falei com Deus? Será que a aliança que nós fizemos com Deus, será se está se cumprindo? Não está. O nosso coração entende, que nós estamos errando, nós estamos errados, nós estamos no caminho errado. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor, muitas vezes a gente fica fraco, muitas vezes a gente não dá vontade de ler a Bíblia, muitas vezes a gente está querendo parar, muitas vezes a gente diz: eu não vou mais para a igreja, não compensa, porque a aliança foi feita e você não está cumprindo a aliança. É melhor que você não faça aliança com Deus, mas se fizer, cumpra a aliança com o Senhor, para que Ele não venha cobrar em você. Sabe, de madrugada eu estava orando ao Senhor, o Senhor mostrava o que está acontecendo, irmão. O que vai acontecer aí, nós estamos só no começo das dores. Nós estamos no começo das dores.
Nós estamos no Apocalipse. O Senhor dizia: filho, vocês estão no Apocalipse. Vocês estão no Apocalipse. A minha vinda está tão perto. Se você soubesse, se a igreja soubesse que a vinda do Senhor está tão perto, nós não deixaríamos de fazer essa obra. Nós não deixaríamos de buscar Deus de coração. Nunca buscar Deus sem vontade, irmão. Porque quando nós buscamos as coisas de Deus sem vontade, você não recebe nada. Fica cada dia pior. Na sua vida vai acontecer coisas que, sabe, eu fico mentalizando, dizendo: Senhor, nós estamos nos últimos dias. Porque a igreja diz: filho, a igreja ela vai morrer. Ela vai estar morrendo ao pouco. A igreja está morrendo. É pessoas querendo passar por cima de pessoas. É irmão querendo derrubar irmão. É igreja querendo fechar a igreja. Sabe? Tudo isso, irmão. Tudo isso. Esse dia eu estava contando testemunho lá no ensino ontem. Que Deus, essa igreja missionária, tudo foi feito por Ele. A missão, tudo foi feito pelo Senhor. Tudo que aconteceu nessa igreja foi feito pelo Senhor. Deus preparou pessoas para ajudar na documentação. Deus preparou pessoas para vir aceitar Jesus dentro da igreja e abençoar a igreja. Sabe, eu fico meditando, dizendo: Senhor, mas porque tudo isso, Senhor, tanta bênção que o Senhor mandou, está mandando. E aí o Senhor diz: filho, novos tempos virá. Então novos tempos virá. O novo tempo ainda vai vir, sim. Nós ainda vamos ter tempo novo. Jesus está perto, está próximo, a porta está. Mas ele dizia para mim: filho, a igreja do Senhor ela vai ter tempo novo. Nós vamos se renovar. Eu vou renovar pessoas, mas se quiserem. Se nós não quisermos, Deus não renova nós não. Nós dizemos aqui sete pregação foi pregada aqui de avivamento, para que os irmãos viessem se avivar. Mas eu digo: Senhor, 7 pregação de avivamento. O Senhor disse: filho, nem receberam nenhuma. Muitos dos irmãos não receberam algo que foi pregado, não receberam, tão, sabe, fraco na fé, tão, sabe. Eu dizia: Senhor, mas os irmãos tão avivados. O Senhor disse: aonde? Me mostre qual é o irmão que está avivado. Me mostre na igreja os irmãos que estão buscando a minha avivada. Sabe, Deus, irmão, Ele cobra todos os dias, sabe? Cobra de nós, irmão, perante o Senhor. Não é, eu não estou inventando conversa aqui, eu não estou mentindo, não. Perante o Senhor, de madrugada o Senhor me cobra tanta coisa, me mostra tanta coisa. Ontem, a pastora ontem passou mal ontem, e eu passei a orar nela. E sabe, o Senhor dizia para mim: filho, tudo isso que vocês passam, sabe, muitas vezes a gente sofre, irmão. Sabe, o cara fala de pastor, de primeiro, quando o pastor dizia: eu não posso, estou preocupado, eu dizia, eu mesmo falava, dizia assim: pastor cheio de dinheiro, pastor rico, está aí abandonado. Mas aí a palavra, o Senhor me falou essa noite, estava de madrugada, e o Senhor cobrava de mim. Você lembra, filho, que você não recebia algo dos pastores? Quando o pastor falava, você dizia: será se esse pastor está mentindo ou é falando verdade? Hoje você está sentindo na sua pele o que é uma responsabilidade de uma igreja, o que é uma responsabilidade de cuidar de ovelha, o que é responsabilidade. Você está vendo na sua pele hoje o que você falava, você está vendo hoje. Eu te levantei como homem de Deus para que você entenda que você murmurava, e hoje eu estou vendo a murmuração, sabe?
E a gente fica orando e pedindo ao Senhor: Senhor, que o Senhor venha nos renovar. Renova, Senhor, nos renova, nos alegra. Sabe, Deus, Ele disse: olha, como posso renovar? Se você não quiser o renovo, eu não posso mudar a sua vida. Ele não pode mudar a minha vida, irmão, nem a sua, se nós não quisermos. Se eu não quero bênção para mim, Deus não pode me dar bênção. Muitas vezes Deus até abençoa, mas a gente se recolhe, a gente não dá crédito, a gente diz: foi o homem. Mas tudo que nós temos, irmão, é permitido por Deus. Tudo que nós conseguimos na nossa vida é permissão do Senhor. Ele que permite, sabe? Ele que permite nos abençoar. Ele permite até o arroz, o feijão, a carne, a mistura, o açúcar, o café que entra na nossa casa. É a permissão dele. Porque se não for permissão dele, não entra. Se Deus fechar as portas para nós, irmão, nós murmuramos contra Deus. A primeira coisa que nós fazemos é murmurar contra o Senhor. A gente diz: Senhor, mas eu preciso, Senhor, porque aqui na minha casa está faltando, Senhor. Eu estou servindo ao Senhor, porque está faltando na minha casa. Muitas vezes Deus permite, irmão, que falta, que não tenha, para que você entenda que Ele é Deus. Ele é o Deus da tua vida, Ele é o Deus do teu viver. Ele é quem cuida de você, não é o homem. O homem não pode fazer nada por nós, não. Eu não posso fazer nada para os obreiros, nada para os irmãos, de jeito nenhum. A única coisa que eu posso fazer é orar. Eu posso interceder, orar, jejuar, posso. Se for a vontade de Deus, Ele cura, sim. Mas se não for, Ele não vai curar, Ele não vai abençoar. Então, eu creio que nessa noite nós já ouvimos uma pregação. Deus já falou com você. Se você não ouviu, é porque você não prestou atenção. Mas Deus já falou conosco. Eu estou só complementando algo aqui, mas Deus já falou comigo ali sentado. Deus falou tremendamente. E o que Deus quer de nós, irmão? Deus quer o nosso renovo. Deus quer que nós cumpramos, que nós abra a nossa boca. Deus quer que nós cumpramos, que nós abra a nossa boca. Deus quer que nós cumpramos a aliança com Deus. Se você fez uma aliança, cumpra. Você tem que cumprir, ou peça perdão a Ele, porque Ele vai puxar a orelha nossa, vai ter um levante no nosso lar, vai ter um levante na nossa vida, vai, porque nós estamos sendo infiel. Nós estamos sendo infiel ao Senhor. E quando nós somos infiel ao Senhor, Ele não gosta. Ele faz acontecer algo na nossa vida e nós precisamos pedir perdão a Ele por nossas decisões, algo que não está certo. Por isso que a palavra de Deus diz: aquelas pessoas que aceitam Jesus como Salvador, como Libertador, já começa uma responsabilidade ali na caminhada dele. Muitas vezes você vai orar por uma pessoa e ali você quer aceitar Jesus, ele diz: não estou preparado, não quero. Amém. Se ele não quer, é porque a palavra de Deus diz: tudo tem a hora certa, o momento certo. E aí Deus sabe que se ele aceitar agora, ele vai desviar lá na frente. Aí Deus não permite que ele aceite ele como Salvador. A mesma coisa somos nós. Se nós não cumprirmos nossas tarefas, nossas alianças com Deus, amém. Você acha que Ele vai castigar você? Não, Ele não vai castigar você. Vai cobrar? Sim, Ele cobra, porque nós pagamos o preço por isso. O preço que é Ele que sabe, não é. Quem sou eu para dizer a você que Deus vai fazer com você, comigo? Não, mas Ele vai cobrar de nós, porque quebramos a aliança, não aceitamos a aliança que nós fizemos com Deus. É melhor que você não faça do que fazer e não cumprir. E a palavra de Deus, irmão, ela é pura, ela é livre, ela é uma palavra
É uma palavra cheia de amor, cheia de misericórdia. Sabe, Deus ele quer que nós amar um ao outro. Por que amar um ao outro? Se você não amar seu irmão, como é que você vai amar Deus? Se você não abençoar seu irmão, como é que Deus vai te abençoar? Você acha que você vai ser abençoado? Você não consegue abençoar ninguém e Deus vai te abençoar? Não. Deus dá a você o conforto que você busca. Deus dá a você conforto que você faz. Por isso que muitas coisas acontecem com nós, irmão. E a gente não entende. A gente não tem uma reflexão do que está acontecendo nas nossas vidas. É o próprio Deus. Não é Satanás não. A gente muitas vezes culpa Satanás do que acontece nas nossas vidas. Mas não é não, irmão. É o próprio Deus. Bota nós na prova. Porque muitas vezes quebramos a aliança com o Senhor. E se quebrar a aliança, a prova, nós vamos passar por ela. E passe a prova dando glória a Deus. Temos que passar a prova dando glória a Deus. É apertado, dando glória a Deus. É doente, dê glória a Deus. É enfermo, dê glória a Deus. Porque lá na frente, Deus tem uma vitória para cada um de nós. Deus tem algo bom para cada um de nós. Amém? Que a palavra do Senhor nessa noite, irmão, Deus já falou que eu tinha para falar, era muito mais profundo. Ia ser muito profundo hoje. Deus ia falar tremendamente nessa noite, mas Deus não permitiu. Então Deus já falou comigo, já falou com você. Então que nós venhamos buscar o Senhor, que nós venhamos orar mais, venhamos buscar mais, venhamos clamar mais, venhamos cumprir o que você fala, o que eu falo. Temos que cumprir, sabe? Muitas vezes a gente vê pessoas que não, sabe, eu sempre falo ali para o nosso irmão, ser certo. Nós temos que dar testemunho para Deus. Tem, irmão. Aí o irmão diz, não, mas você tem que dar testemunho para o mundo. Não adianta você dar testemunho para o mundo e não dar testemunho para Deus. Primeiramente você tem que dar testemunho para Deus. Se você der o testemunho para Deus, irmão, você está dando para o mundo. Se você cumprir o que você promete a Deus, você está cumprindo as Escrituras. Você está dando testemunho ao mundo. Porque do mundo nós já saímos. Do mundo nós já não estamos mais lá. Então é isso que Deus tem para você e para mim nessa noite. É que nós busquemos mais, clame mais, ore mais, apresente a igreja do Senhor. Sabe? A palavra de Deus diz que a igreja, mas a igreja está vazia. Não, irmão. Nós pensamos que a igreja está vazia. A igreja do Senhor não está vazia, não. É nós que estamos vazios. É nós que estamos vazios da igreja do Senhor. É nós, a igreja somos nós sim. Por isso que a palavra de Deus diz que as cadeiras estão sentadas, não tem ninguém na cadeira. Mas nós que pensamos, os anjos do Senhor estão aí. Os anjos do Senhor estão cumprindo, estão olhando, estão assistindo o culto. Sabe, muitas vezes a gente diz, mas só tem 2, 3 pessoas. A palavra de Deus diz que onde tem 2 ou 3 no meu nome, eu estarei presente. Sabe? O que não pode faltar aqui é o Espírito Santo. O que não pode faltar aqui é o Senhor. Esse não pode faltar não. Quando nós chegar aqui, ele tem que estar conosco. Esse tem que não pode faltar. Mas nós não significa muita coisa não, mas o Senhor sim. Se Ele não vier o culto é frio. Nós não recebemos a palavra, mas quando Ele está, nós se alegrando, nós saímos daqui todo mundo alegrado, todo mundo contente, feliz, porque a palavra veio ao meu coração. E aí o Espírito Santo é quem nos toca, é quem nos abençoa, né? Vamos orar nessa noite, agradecer ao Senhor, saber que a gente vai ter uma aula aqui de obreiro, e eu vou passar os 10 mandamentos para os obreiros de novo, para que os obreiros venham ler, reler e entender o que a palavra dos obreiros, quando você